Se existe algo que é completamente uniforme, distribuído de forma igual para todos os seres humanos, é a morte. Todo mundo vai ter que lidar em algum momento com a morte de um ente querido, com a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um professor, ou com a perda de um animal de estimação e, no final da vida, com a própria morte. Por isso, os filósofos do estoicismo dedicaram muito tempo refletindo sobre a morte, refletindo como eles poderiam auxiliar as pessoas que estão passando por um processo de luto a aliviar essa dor, a aliviar essa perda, que é inevitável para todos nós. Por isso, se você quiser aprender 6 ferramentas da filosofia estoica que vão te ajudar a superar esse sofrimento da perda de um ente querido, fica comigo até o final do vídeo, que você vai ver como esses caras são geniais e conseguem propor soluções concretas para a gente se libertar um pouco desse sofrimento e tentar recuperar o prazer de viver a vida. E a primeira coisa que os estoicos deixam muito claro para a gente é que a gente precisa entender a morte de uma forma diferente. A maioria das pessoas lida com a morte como se fosse algo muito ruim, catastrófico, como se fosse o fim do mundo. Só que a morte ela é um processo natural da vida humana, né? Toda forma de vida, em algum momento, vai se modificar, vai perecer e vai morrer. Na verdade, Marco Aurélio, por exemplo, ele dizia que a morte é simplesmente um processo de transformação natural, como qualquer outra etapa da vida. O nascimento, você cresce, você se torna um adulto, você envelhece e você morre. E ele ia além, falando que se não fosse esse processo de mudança, esse processo de transformação, não haveria espaço para o surgimento do novo, para o surgimento de novas vidas, para o surgimento da criatividade, para a mudança do mundo. E aí eu trago um exemplo do budismo que faz muito sentido. Buda ele diz o seguinte, na verdade, toda vez que morre algo, surge algo novo. Abre espaço para que algo novo aconteça. É tudo uma transformação. Então, por exemplo, uma semente, ela precisa morrer para virar um broto. O broto morre para virar uma árvore. Uma árvore, ela precisa crescer e dar frutos. Os frutos servem de alimento para os animais, que são comidos por outros animais, que acabam morrendo, virando adubo, decomposição, para que novas árvores possam surgir. Isso faz parte de um processo natural da vida. Por isso, um dos traços fundamentais do estoicismo é buscar viver uma vida alinhada com a natureza. E esse viver uma vida alinhada com a natureza, a gente começar a interpretar os fenômenos naturais como algo natural. Não, a morte, a perda de uma pessoa querida é algo doloroso, é algo sofrido, mas é uma etapa natural da vida, é um processo natural da vida, sabe? E entender a morte como um processo natural tira muito do peso que a gente tem sobre ela, né? Eles brincavam dizendo o seguinte, a gente olha para a morte como se fosse uma máscara de um monstro muito assustador. A gente tem muito medo dela. Quando tira essa máscara, a gente consegue enxergar a morte como o que ela é, um processo natural decorrente da evolução da vida. Só que o fato da morte ser um processo natural da evolução da vida não significa que seja fácil passar pelo luto. Não significa que você não vá sofrer diante da perda de uma pessoa que você gosta, diante da perda de um ente querido, né? Sêneca, ele tem uma carta que ele faz, uma carta de consolação para Políbio, para um amigo dele, que ele fala, olha, você não sofrer diante da perda de uma pessoa querida demonstra que você não é um ser humano razoável. Todo mundo sofre e sente a perda de alguém que ama. Essa é uma etapa, é um processo natural da vida, né? Você segurar as lágrimas, não chorar e se conter, não é saudável. Mas ele também alerta, falando o seguinte, olha, o sofrimento ele é saudável e é um processo natural, mas você se deleitar no sofrimento, você ficar remoendo a situação, isso não é nada saudável, porque você começa a sofrer muito mais que o necessário e você começa a destruir o tempo de vida que você tem, porque você fica remoendo um sofrimento de algo que já mudou e que nunca mais vai voltar a ser. Porque é isso a morte. A morte é uma mudança permanente ao longo da vida, sabe? Então a gente ter esse cuidado para interpretar a morte como algo natural, sofrer com a perda, mas também entender que se deixar prender por isso de uma forma muito exagerada, acaba sendo ruim para nós mesmos e acaba sendo ruim para as pessoas que partiram, né? Porque imagina você que perdeu um filho ou um filho que ficou aqui e o pai se foi. Qual que é o desejo do pai em relação a esse filho que continua vivo depois da ida do pai? Que ele viva feliz, que ele vá em paz,
que ele seja alegre, que ele continue vivendo a vida dele. Se você ama realmente a pessoa que partiu, que tal honrar esse desejo da pessoa e aproveitar o tempo de vida que você tem, sabe? Então, os estoicos, eles são muito claros em tentar demonstrar pra gente que a morte é um processo natural, que é completamente natural sentir tristeza, sofrer, chorar, sentir essa dor da perda, porque, especialmente quando a gente está perto de pessoas que a gente ama, né? Só que a gente precisa ser racional ao ponto de entender que a pessoa foi embora e que esse é um processo natural e que daqui a pouco nós vamos também. E tendo já consciência da dificuldade que é superar esse processo de perda, superar esse processo de luto, os estoicos têm várias ferramentas diferentes para ajudar as pessoas a superar esse processo. Eles são famosos por ter cartas de consolação que eles encaminhavam para pessoas que eles gostavam muito para ajudar essas pessoas a passar por esse processo de sofrimento. E a primeira ferramenta que os estoicos gostavam de apresentar para as pessoas é que elas parassem um pouco para refletir como a morte faz parte da existência e como eles também são mortais. Em algum momento você vai morrer e vai se juntar às pessoas que foram. Então olha só, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gosta, ela partiu. É um sofrimento muito grande ficar sem essa pessoa. Mas em algum momento você também vai partir e vai se juntar a ela, né? O melhor que você pode fazer agora é encarar essa perda como algo natural, aproveitar o tempo de vida que te resta para fazer algo produtivo com esse tempo de vida e esperar o seu momento chegar, que em algum momento você vai se juntar a ela e você vai deixar esse mundo também. Então não tem nada de místico, nada de complicado, nada de espiritual quando eles dizem em relação à morte. A segunda ferramenta do estoicismo é a gente olhar para a morte como uma libertação do sofrimento, porque muitas vezes é isso que a morte é. Eu sei que a gente ama muitas pessoas que a gente gosta. Eu, por exemplo, minha mãe ela tem Alzheimer, ela tem fibromialgia, e minha mãe sofre muito com as doenças. Então é claro que eu quero que minha mãe viva 100 anos, eu não quero perder minha mãe. Eu quero que minha mãe continue comigo o tempo que ela puder, né? Só que eu sei que quando minha mãe partir, quando minha mãe falecer, para ela vai ser uma libertação de um sofrimento muito grande, né? Então a morte para ela é uma bênção, não é uma coisa ruim. A morte para ela é o fim de um sofrimento, de uma vida muito dura, sabe? Então eu consigo entender isso e eu consigo aceitar muito melhor a morte. Eu tenho saudade da minha mãe, eu gostaria que ela estivesse aqui, eu gostaria que ela vivesse 100 anos, mas eu entendo que ela sofre muito e vai ser muito egoísmo meu querer prender minha mãe aqui, deixar minha mãe sofrendo com Alzheimer, com a fibromialgia, com essa quantidade absurda de dor, porque eu gosto da minha mãe, eu quero ela até perto de mim, sabe? Eu acho que para ela essa libertação do sofrimento vai ser muito mais saudável, ela vai ser muito mais feliz quando ela naturalmente partir e conseguir se libertar desse sofrimento. Então, a segunda ferramenta é a gente ver que a morte, em muitos casos, é um processo de libertação. Existe algo de bom dentro de um processo de morte. A terceira ferramenta do estoicismo é que eles o tempo inteiro querem que a gente entenda a diferença entre posse e propriedade. Tudo que a gente tem aqui nessa vida, nós somos posseiros, nós temos a posse das coisas, mas nós não somos donos de nada nessa vida, né? Nós não somos dono do carro que nós temos. Em algum momento a gente vai morrer, vai vender esse carro, ou vai falecer, ou vai perder o carro, ou ele vai ser destruído, e ele vai embora. O carro não é eterno, mas a terra onde a gente mora, nossa casa, nosso apartamento, quantas pessoas diferentes nos últimos 300, 400 anos moraram na casa que hoje é sua. Então como você acha que você é dono de algo, né? Imagina em relação às pessoas. Então ele fala que muitas vezes a gente sofre demais com o luto, com a perda, porque a gente tem a ideia de que nós somos donos das pessoas. É o meu filho, é o meu pai, é a minha esposa, eles são meus, eu não posso perder eles, né? Como assim eu vou perder eles se ele é meu? Eu criei com tanto carinho meu filho, eu cuido tanto dos meus pais, como é que eles podem me deixar assim? Não. Só que os estoicos falam para nós, nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos na vida é temporário, é passageiro. Nós temos a posse. E o que a gente deve fazer é utilizar bem essa posse, aproveitar bem o tempo que nos foi dado, porque definir o tempo de quanto a gente vai ter de convivência com as pessoas que a gente ama, isso não cabe a gente. Cabe ao universo, cabe ao destino. A gente não controla o tempo de vida que uma pessoa vai ter e nem o nosso próprio tempo de vida. Nem o nosso corpo a gente controla, cara. Se a gente controlasse, você acha que alguém ficaria doente? Você tem domínio sobre o seu corpo? Seu corpo não é seu.
né? Ele está emprestado para você viver a vida. Em algum momento você vai deixar esse corpo, você vai morrer também, né? O que você pode fazer é cuidar bem desse corpo. Então, quando a gente sente o luto, a gente sente muito uma perda de algo que foi nosso. A gente tem essa sensação de propriedade, de posse, estamos abrindo mão de algo que é nosso, quando na verdade isso nunca foi, né? Nós sempre tivemos aquelas pessoas por empréstimo. Eles sempre estiveram conosco durante um tempo definido. E a gente sabe disso desde o primeiro momento que a gente tem contato com qualquer pessoa na nossa vida. A gente sabe desde o início que em algum momento ela vai partir e ela vai nos deixar. A quarta ferramenta do estoicismo diz o seguinte: olha, ao invés de você sofrer pela perda de uma pessoa que você ama muito, você deveria ser grato por ter tido a oportunidade de conviver com essas pessoas. Ninguém controla o tempo de convívio que a gente vai ter com os outros. O tempo de vida de cada ser humano, ele é único, nós não sabemos quando que as pessoas vão partir, né? Só que a gente pode ser muito grato e aproveitar e agradecer ao universo, à vida, por ter tido a oportunidade de conviver com aquela pessoa. Tem gente que tem a possibilidade de conviver com os filhos por 2 anos, por 3 anos. Tem gente que perde o bebê antes do nascimento, ele é abortado. Tem gente que tem a possibilidade de conviver com os filhos 50 anos. O que a gente tem que fazer é ser grato pelo tempo que nós tivemos de convívio. Toda oportunidade de convívio com as pessoas que a gente ama e que se foram oportunidades concedidas por nós e a gente deveria ser grato por ter tido essa oportunidade. Muitas pessoas não tiveram a bênção de ter tido a oportunidade de conviver com pessoas que amavam, como a gente conviveu, né? Eu sei que muitas vezes a gente quer estender esse tempo, a gente gostaria de ter mais tempo de convívio, mais tempo de vida junto com as pessoas que a gente ama, né? E é difícil aceitar essa perda, mas ao invés de olhar pela perda, olha pela bênção, olha pela graça, né? Olha agradecendo o tempo que você teve de convívio com essas pessoas, né? Porque muitas pessoas à sua volta não tiveram esse privilégio, sabe? Não tiveram esse benefício do universo. O universo foi muito mais duro com eles do que foi com você. Então a gente ter isso em mente, ter essa clareza, ajuda a aliviar um pouco a dor do luto, que a gente olha para a pessoa que a gente perdeu com carinho, a gente olha lembrando os momentos positivos, a gente olha agradecendo o tempo de convívio que nos foi dado com essa pessoa que a gente amou tanto. A quinta ferramenta do estoicismo é a gente utilizar o tempo que a gente nos resta de uma forma produtiva, buscando honrar a memória daquela pessoa que se foi. E eu vejo isso muito nitidamente. Assim, imagina, por exemplo, um filho que perdeu o pai. Eu não sei se é o seu caso, mas imagina um filho que perdeu o pai. Você acha que um pai que ama esse filho gostaria que ele ficasse remoendo a perda do pai, chorando, entrasse em depressão, não aproveitasse a vida? Ou você queria que esse filho fosse muito feliz, aproveitasse a vida e em algum momento ele vai morrer também e vai partir daqui também? Cara, se é um pai que ama o filho de verdade, que é o melhor para aquele filho, você acha que ele vai querer que o filho fique sofrendo pela perda dele? Claro que não. O pai vai querer que o filho siga em frente, que ele viva feliz, que ele aproveite muito a vida, que ele curta as experiências que ele puder, legais aqui na vida, e que ele siga em frente. Então, uma das coisas que a gente pode fazer em memória das pessoas que partiram é a gente continuar pelo tempo de vida que nos resta aqui, honrando essa pessoa, aproveitando a nossa vida, vivendo em paz, sendo feliz, curtindo a nossa vida, porque em algum momento a gente vai deixar aqui também, vai se unir a ela na morte, sabe? Só que durante esse tempo aqui, que tal a gente honrar a memória dessa pessoa, aproveitando esse tempo para fazer algo construtivo, para fazer algo positivo, vivendo mais feliz, vivendo mais em paz, sabe? Isso eu acho muito impactante, sabe? Eu acho muito impactante porque muitas pessoas ficam sofrendo pela perda de alguém que foi, e eu fico imaginando se essa pessoa que morreu tivesse a oportunidade de olhar essa pessoa que está sofrendo. Ele ia falar: meu Deus do céu, eu não quero ser fonte desse sofrimento para meu filho, eu não quero causar isso para ele, eu quero que ele viva feliz, eu quero que ele viva em paz, eu quero que ele viva bem. Para com isso, para de sofrer comigo, cara, vai ser feliz, vai aproveitar a vida, sabe? É isso que eu faria se tivesse a oportunidade. Esse é um conselho, é uma lição do estoicismo muito forte, muito forte. A sexta ferramenta é a gente empregar o amor fati. O amor fati é um conceito estoico que diz que a gente deve aceitar o destino. Ele diz assim: existem coisas na nossa vida que a gente controla e coisas que a gente não controla. As coisas que nós não controlamos, só nos resta aceitar. E eu vou te falar uma coisa: você não consegue ressuscitar as pessoas que morreram. As pessoas que se foram, elas não vão voltar mais. Então, a única solução razoável
que a gente pode adotar em relação a essa perda é aceitar a perda com serenidade. Aceitar a perda com serenidade porque a pessoa já se foi e não tem nada que a gente possa fazer para ressuscitá-la. Qualquer entendimento diferente disso vai criar camadas e mais camadas de sofrimento que só vão fazer a gente sofrer de uma forma desnecessária, né? Entendeu? Você sofrer por algo que pode gerar um benefício positivo para você no futuro faz muito sentido. Então, por exemplo, a pessoa está diagnosticada com câncer, ela sofre com a quimioterapia, sofre com cirurgia, sofre com pós-cirúrgico, mas tem uma chance de melhora, tem um prognóstico, faz sentido passar por esse sofrimento. Agora, a pessoa perdeu um ente querido, ela fica remoendo memórias do passado, ela fica revoltada com o universo, ela fica xingando Deus e o mundo, ela destrói a própria vida, ela começa a cultivar hábitos negativos, hábitos ruins. Quer dizer, nada de produtivo surge de um pensamento repetitivo, cíclico, negativo como esse. Então, ao invés de lutar contra a morte, você vai lutar para aceitar aquela perda, porque você já sabia, desde quando você nasceu, que nada é seu. Aquela pessoa nunca foi sua. O seu tempo de convívio com aquela pessoa é limitado. Então você aceita aquela perda e você para de lutar contra o inevitável. Você para de criar pensamentos que vão gerar camadas e mais camadas de sofrimento de uma forma desnecessária. Sofrimento que não vai agregar a sua vida. Sofrimento que não vai fazer você emergir dele uma pessoa melhor, uma pessoa mais lúcida, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais em paz. Então, aceitar a perda é um processo importante, é uma ferramenta fantástica do estoicismo. Eu espero que você tenha ficado comigo até o final do vídeo aqui. Essas são 6 ferramentas da filosofia estoica para lidar com o luto. Mas o estoicismo ele tem muito mais ferramentas que te ajudam a lidar com qualquer emoção destrutiva. O estoicismo ele é um kit de ferramentas que vai te fazer lidar muito melhor com a depressão, com a ansiedade, com a raiva, com a insegurança, com o estresse, com o medo, né? E se você quiser saber mais sobre o estoicismo, faz o seguinte, se inscreve aqui no meu canal, toda semana tem um vídeo novo, curte esse vídeo, porque tem muita coisa dessa filosofia, que tem mais de 2.300 anos, que é capaz de te fazer viver feliz, viver em paz, recuperar o prazer de viver e parar de sofrer de forma desnecessária. Então um abraço para você e eu espero te ver no meu próximo vídeo aqui sobre o estoicismo.